Momento Espírita no ar. Muito bom dia, amigos e amigas do Momento Espírita. Quem fala com vocês é Beto Bittencourt, em nome da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de São Carlos, iniciando neste domingo, dia 29 de maio de 2022, o programa Momento Espírita de número 904. Momento Espírita que vai ao ar sempre aqui, através da Rádio Clube 1 FM 91.1 Band News na macro região, com a finalidade maior de levar até vocês, amigos e amigas do Momento Espírita, o Evangelho de Jesus, os ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina espírita. Vocês podem nos ouvir também através da internet, acessando o site da Rádio Clube, sãocarlos.radioclube1.com.br, ou ainda nos assistirem, terem som e imagem através do Facebook. A nossa página é USE, União das Sociedades Espíritas de São Carlos. E uma outra alternativa também é através do YouTube. Para encontrar o nosso canal no YouTube, digite na busca do próprio YouTube Momento Espírita USE São Carlos. E desde já, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Nessa manhã de domingo, nós estamos recebendo na condição de convidado Anderson Rodrigues de Melo. O Anderson é paulistano, professor no dia a dia, palestrante espírita e trabalhador da SEI, Sociedade Espírita Inspiração, na cidade de São Paulo. Anderson, muito bom dia, muito obrigado pela gentileza de aceitar o nosso convite. Bom dia, Roberto, bom dia, ouvintes. A gente bem sabe que a partir do momento que entra pela rede da internet, todo o trabalho se torna temporal, mesmo datado, porque é bom dia, boa tarde, boa noite, é o momento que a pessoa vai assistir. Muito feliz pelo convite e preparei uma palestra para os nossos irmãos e irmãs acompanharem, sempre pela ótica espírita, as lições do Cristo. Anderson, nós sempre iniciamos o Momento Espírita com uma prece. Você está convidado para fazê-la. Sim, vamos para a prece, Nesse momento, elevando o pensamento a Deus, agradecendo pela oportunidade da vida, por aqui estarmos, Senhor, rogando aos bons espíritos para que estejam conosco durante toda essa atividade de palestra, no qual aprendemos as lições do Cristo sobre a ótica espírita, que aquilo que viemos buscar na manhã de hoje, com certeza possamos encontrar. E pedimos hoje, em especial, para que Maria de Nazaré esteja conosco, a nos inspirar, nos fortalecer, fazer com que possamos tocar os corações daqueles que a buscam também. E que nessa energia bendita possamos nos melhorar sempre. Que assim seja. Muito bem, amigos e amigas do Momento Espírita, nessa manhã de domingo, nós estaremos abordando aqui no programa o tema A Mãe que Desistiu do Céu. Daqui a pouquinho, o Anderson, nosso convidado dessa manhã, que acaba de fazer a prece inicial, estará desdobrando esse tema para todos nós. Momento Mensagem nos traz uma mensagem de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, Edificação do Reino. E a sua participação, amigo ouvinte, amiga ouvinte, pode se dar através do nosso WhatsApp. Se não tem o número ainda, anote aí, DDD 16 993161147, repetindo, DDD 16 993161147. Ou através do Facebook, já declinamos a nossa página aqui, USE, União das Sociedades Espíritas de São Carlos. Através desses canais, você pode, na nossa opinião, deve, amigo ouvinte, fazer comentários, fazer perguntas, tecer considerações, sugerir temas a serem abordados, enfim, juntamente conosco, direcionar esse programa que, como diz o nosso companheiro de apresentação há mais de 17 anos, Zezinho de Mel, é um programa de cunho participativo. Falando em Zezinho, espaço aberto agora para o bom dia desse nosso querido amigo e companheiro de apresentação. O bom dia do Zezinho vem hoje através de mensagem, e a mensagem que ele nos traz hoje é uma prece lindíssima de Eurípides Barçanufo. Deus. Pare, ouça, preste atenção. Momento Mensagem para reflexão.
belíssima oração, Eurípides Barçanufo, do livro O Missionário da Mediunidade. Deus. O universo é obra inteligentíssima, obra que transcende a mais genial inteligência humana. E como todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, é forçoso inferir que o universo é superior a toda inteligência. A inteligência das inteligências, a causa das causas, a lei das leis, o princípio dos princípios, a razão das razões, a consciência das consciências. É Deus, Deus, nome 1000 vezes santo que Isaac Newton jamais pronunciava sem descobrir-se. É Deus, Deus que vos revelais pela natureza, vossa filha e nossa mãe. Reconheço-vos eu, Senhor, na poesia da criação, na criança que sorri, no ancião que tropeça, no mendigo que implora, na mão que assiste, na mãe que vela, no pai que instrui, no apóstolo que evangeliza. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no amor da esposa, no afeto do filho, na estima da irmã, na justiça do justo, na misericórdia do indulgente, na fé do ímpio, na esperança dos povos, na caridade dos bons, na inteireza dos íntegros. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no estro do vate, na eloquência do orador, na inspiração do artista, na santidade do moralista, na sabedoria do filósofo, nos fogos do gênio. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na flor dos vergéis, na relva dos vales, no matiz dos campos, na brisa dos prados, no perfume das campinas, no murmúrio das fontes, no rumorejo das franças, na música dos bosques, na placidez dos lagos, na altivez dos montes, na amplidão dos oceanos, na majestade do firmamento. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, os lindos antélios, no íris multicor, nas auroras polares, no argêntio da lua, no brilho do sol, na fulgência das estrelas, no fulgor das constelações. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na formação das nebulosas, na origem dos mundos, na gênese dos sóis, no berço das humanidades, na maravilha, no esplendor, no sublime do infinito. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, com Jesus, quando ora, Pai nosso que estais no céu, ou com os anjos, quando cantam, glória a Deus nas alturas. Aleluia. Muito obrigado, Zezinho. Essa prece é simplesmente maravilhosa. Não tem como não nos emocionarmos ao ouvir essa prece de louvor de Eurípides Barçanufo, Deus. Muito bem, agora nós vamos retornar a palavra, abrir novamente o microfone do nosso convidado dessa manhã de domingo, Anderson Rodrigues de Mello, para que ele aborde o tema que se propôs. A mãe que desistiu do céu. Anderson, fique à vontade, amigo. Então vamos lá. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações e que a pleiade de espíritos, representada pelo Espírito de Verdade, possa nos inspirar em mais uma palestra. Lá se vão 24 anos de palestra e a gente está sempre aprendendo, sempre buscando. E há algum tempo já eu tenho buscado alguns autores chamados de clássicos. Então, Mário Boari Tamasia é um desses. Algum tempo atrás eu ganhei um livro, esse livro aqui, do meu amigo Roberto, A Mãe que Desistiu do Céu. É um livro de crônicas, historinhas, e que vale a pena ler. Eu vou falar dela, mas antes de adentrar propriamente no tema,
quero aproveitar quando convidado para fazer a palestra, como é que o palestrante reage? Que mês nós estamos? Mês de maio, mês das mães, mês, segundo o livro Boa Nova, escrito por Humberto Campos, na psicografia de Chico Xavier, o irmão X, Maria está mais próxima da terra. Maria de Nazaré, a amada Mãe Maria, Santíssima Mãe Maria. Então, quando os amigos nos convidam para fazer uma palestra, a gente olha esses dados. Então, mês de maio, mês da mãe, finalizando o mês de maio agora, né? Hoje, no dia 29 de maio, nesse domingo. Então, eu falei, Alberto, eu vou fazer essa palestra com esse tema desse livro que foi um presente dele. E eu acho que ele nem lembrava mais, mas enfim. E mês de maio foi um mês muito interessante. Fiz algumas palestras com o tema Maria de Nazaré. E acabei colocando essa historinha. Então não vai ser muito diferente hoje dessa proposta de falar a todos vocês sobre o que é esse amor de mãe. O autor nos traz essa história dessa mãe. Mas antes de chegar na história dela, eu quero falar de outras coisas, né? Tão importante quanto falar o que é mãe. Por que ela desistiu do céu, né? Antes de nós sabermos por que aquela senhorinha, aquela mãe desistiu do céu, vamos falar da mãe de Jesus, Maria de Nazaré. E Maria de Nazaré é uma figura incrível para nós espíritas, mas para outras religiões também. Em especial a religião católica, que tem uma devoção muito grande por Maria de Nazaré, como Nossa Senhora. E Nossa Senhora são muitas, né? Tem na conta aí de mais de 1.100 nomes que ela recebe. Até quero fazer uma brincadeira. Certa feita, uma brasileira e uma portuguesa discutiam qual a santa que ouvia mais. Lógico que a brasileira puxou sardinha para Nossa Senhora Aparecida e a portuguesa dizia que era Nossa Senhora de Fátima. Eu estava ali atrás olhando, observando, falei, eu entro nesse assunto ou não para falar, olha gente, é a mesma Nossa Senhora. Nos locais que ela aparece, ela recebe não só as características daquele povo, mas outro nome. O nome, principalmente do local de aparição. Fátima, Aparecida, todas as Nossas Senhoras que nós sabemos aí. E muita gente não sabe desse detalhe, que Nossa Senhora é uma só, com mais de 1.100 nomes e algumas aparições do qual a Igreja Católica, os nossos irmãos católicos, o têm. Então, são detalhes, mas é a própria Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. E isso muito nos envolve, porque conhecer Maria de Nazaré pela doutrina espírita nos dá um outro parecer do que é esse papel de mãe, do qual dizem que é o amor materno, o mais próximo daquele amor que Jesus pede para que nós tenhamos com o próximo e com todos. O amor de mãe, então, seria esse o exemplo a ser seguido. O amor incondicional, porque mãe ama, simplesmente mãe ama. E Maria de Nazaré é essa figura para nós espíritas, que tem algumas das personalidades espíritas mais conhecidas, como o próprio Dr. Bezerra de Menezes, muito devoto de Maria. Chico Xavier, se você for hoje, agora museu, aonde ele morou, você vai ver algumas imagens de Nossa Senhora Aparecida lá, que ele recebia de presente e guardava isso como presente. Às vezes a gente não sabe, né, desses detalhes, mas Anderson, os espíritas falam de Maria de Nazaré. Como é que eles falam de Maria de Nazaré? Então, a minha proposta aqui é falar um pouquinho, antes de adentrar na história, quem é Maria de Nazaré para nós espíritas? Quem é essa figura? Qual a importância de Maria, mãe de Jesus, para nós espíritas? E por que Dr. Bezerra de Menezes gostava tanto? Chico Xavier e tantos outros espíritas adoram, amam Maria de Nazaré. Pois muitas pessoas não nascem espíritas. Elas vêm de outra religião e se convertem ao espiritismo. Isso me faz lembrar um caso. Desde 1995, eu oriento em cursos espíritas. E lembro que, certa feita, numa casa espírita, uma senhora, Maria Inês, chegou até a mim. Ela havia se inscrito no curso, já estava participando de algumas aulas, e perguntou assim,
eu tô com uma dúvida. Eu falei, mas por que você está com uma dúvida? Eu não sei se eu desfaço da imagem que eu tenho de Nossa Senhora lá em casa. Porque o que eu tenho aprendido aqui é que os espíritas não têm imagens, não têm figuras. E aquela imagem é tão significativa para mim, porque eu recebi de uma pessoa muito importante que nem se encontra mais, né? Como vocês falam, ela desencarnou. E ela me deu essa imagem. Eu não sei agora o que eu faço com essa imagem de Maria, de Nossa Senhora Aparecida. Eu falei, ué, a senhora faz, coloca num lugar de destaque lá, de presente, bonito. As pessoas ali entrarem na casa da senhora, possa ver essa figura e imagem bonita. Ah, mas os espíritos não têm isso, não tem essas imagens. Eu falei, olha, nós estamos muito longe de entender certas coisas. A gente tem que saber que foi um presente recebido. A senhora ficaria surpresa de até Chico Xavier, que é o nosso exemplo maior de espírita, e as imagens e as figuras de Francisco de Assis, de Nossa Senhora, de Joana d'Arc, que ele tem. Não é isso, é um presente e faz lembrar de uma outra pessoa. Se a senhora não quer mais a imagem, tudo bem. Mas desfazer por conta disso, nós entendemos Maria de Nazaré muito melhor até, de certo ponto. Porque nós entendemos que ela trabalha ainda intensamente. Sim, ela aparece no mundo, segundo os nossos outros irmãos, e a vem dessa forma, na forma física das pessoas que ela se encontra, mas é a própria Maria. Você não precisa desfazer da imagem. Eu não sei se ela quiser no seu coração. Agora, se o seu coração está falando para que não o faça, não faça. Tem a imagem dela. Mas saiba que a nossa devoção e alegria para ela é diferente. Saber desse espírito de escola que foi convocada a ser a mãe de Jesus. Tem todo um trabalho, toda uma condição para que esse espírito tenha sido escolhido para ser a mãe do Cristo, a mãe de Jesus. E nós entendemos assim. Mesmo que naquele momento ela ainda ficasse em dúvida, como tem ali no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, vai ter aquele momento que vai se perguntar, ela vai até lá com os irmãos do Cristo, e ele pergunta, quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? E aponta para a multidão que o ouvia. Ele não está desfazendo da mãe dele. Ali tinha uma lição espiritual que nós espíritas entendemos dessa forma. Jamais ele ia desfazer da mãe dele, que a amava tanto. Ele quis mostrar que naquele momento o trabalho era outro. E a própria Maria vai aprender com isso, nessa jornada do Cristo, na situação em que ele viveu. E nós, como os espíritas, vamos descortinar esse véu e entender quais são os processos que nós passamos. Quais são as mães que não passam com dificuldade com seus filhos? Jesus ali, na conta dos 33 anos, já chamando para si uma baita responsabilidade. E no livro Boa Nova, de Humberto Campos, o irmão X e Chico Xavier, nós vamos ter essa noção de quem é. Minha amiga, não desfaça da sua imagem por conta disso. Vamos entender o que realmente o Espiritismo quer de nós. Qual é a mudança verdadeira que o Espiritismo quer de nós. Maria, na conta de nós espíritas, é muito maior do que nós pensamos ainda. Maria está muito mais perto. E aí ela ficou mais em paz, mais em calma e não desfez da imagem. E eu apresentei essa figura que vocês estão vendo aqui para ela. Olha, essa é a figura que nós espíritas conhecemos da mãe de Jesus. E tem toda uma história, né, contada. Como é que essa imagem surgiu? Vocês estão vendo aí, né? Essa imagem, que tem toda uma historinha que eu vou contar aqui. Eu tive um prazer de viver um momento dessa historinha aqui, da mãe de Jesus. Olha que bacana. Essa figura que ela aparece ali para recolher os réprobos, né? Os suicidas. Agora vamos começar a falar uma situação muito séria, que a gente aprende muito aqui. Vocês sabiam que a responsabilidade de recolher todos os suicidas do planeta é de Maria de Nazaré? E trabalha para ela uma grande legião, a Legião dos Servos de Maria. E onde é que nós ficamos sabendo disso? Vou contar para vocês. A gente fica sabendo disso quando nós lemos um dos livros mais importantes, um dos livros espíritas mais importantes que existe. Se você não leu, eu eu indico para que você leia. Inclusive, eu tenho esse livro aqui. Peraí. Memórias de um Suicida. Eu havia falado réprobos, né?
E a gente pode ir ao pé da palavra e pensar aqueles que foram condenados, foram amaldiçoados. Se a gente for entender aqui no livro, quando ele chama de réprobos, aqueles que são afastados da sociedade por ter cometido uma falha. Nós temos que pensar assim. Memórias de um suicida, olha só vocês, é onde nós vamos ouvir a Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, trabalhando com os servos da legião, ou melhor, com a legião dos servos de Maria. A gente fala muito quando lê esse livro, tem gente que nem indica, eu não gosto de ler esse livro é muito pesado. Pesadinho. Mas não é assim que a gente tem que pensar nesse livro. Tem que pensar nesse livro como um dos livros, segundo André Luiz, no século XX, nos últimos 50 anos do século XX, ele seria um dos melhores livros espíritas já escritos. E nos 50 anos após, já no século XXI, também seria. Muitos não leram ainda. Muitos têm medo de ler, acham que é muito forte. Eu li, foi o 4º ou 5º livro espírita que eu li. Estava começando ali na doutrina espírita, ali nos anos de 1989, 1990. Eu comecei a ler livros, né? Li a codificação e comecei a ler livros, romances. E li esse livro aqui. E a pessoa queria me assustar. E aí eu falei, não, eu me emocionei. É um livro fantástico, tem uma história fantástica. Depois vocês procuram saber um pouco mais. Mas o que eu quero colocar desse livro é a presença de Maria. A gente fala muito dos Vales dos Suicidas, mas poucos falam da Legião dos Servos de Maria e do Hospital Maria de Nazaré, que se encontram aqueles que são levados, né? E aqueles que são afastados, réprobos como afastados da sociedade, eles são recolhidos por Vale dos Suicidas e vão passar por um tempo ali. Mas todos cuidados diariamente pela Legião dos Servos de Maria. E quando eles estão preparados para serem recolhidos, vão para o Hospital Maria de Nazaré. E após passar pelo hospital, eles vão para a Mansão Esperança. Olha que bonito isso, a Mansão Esperança. É onde eles vão ter ali a reabilitação. E isso é muito bacana nesse livro aqui. E nós, espíritas, temos um compromisso maior de todos. Principalmente aqueles que deixam a vida por conta do suicídio. Lembrar os familiares que sofrem muito que é Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, que vai estar com esses espíritos que precisam passar por essa situação tão dolorosa. O suicídio não é indicado para ninguém. Todas as religiões condenam. E nós, espíritas, sabemos, através desse livro, como é prejudicial e o porquê. Aqui é o Camilo Castelo Branco, que, como Camilo Cândido Botelho, vai contar a história. Que ele para e depois Leon Denis, a pedido de Ivone do Amaral Pereira, vem continuar a história. É muito bacana, se tiverem a oportunidade de ler. Mas o que eu queria passar aqui e tirar para todos é o momento de nós pensarmos em Maria de Nazaré trabalhando intensamente nesse espaço. E nós bem sabemos como o mundo, nos últimos tempos, tem, infelizmente, as pessoas corrido para essa situação que não podem. Não vai ajudar em nada. Se a situação está ruim, vai ficar pior. Então lembre-se, se infelizmente alguém ao redor de nós tirou a própria vida, lembre aos seus entes que estão sofrendo demais, que é a Maria de Nazaré que está olhando por eles. Isso eu queria falar. E lá nesse livro também tem o servidor de Maria de Nazaré, que é Aníbal de Silas. Aníbal de Silas foi aquela criança que sentou junto ao colo de Jesus ali, quando Jesus disse, deixar vir mim as criancinhas, que deles é o reino dos céus. Porque a gente pensa assim, poxa, aquele povo que andava, o que eles estão fazendo agora? Passado aí quase 2 milênios. Onde esse povo está? O que está fazendo? A doutrina espírita, então, muitas vezes pela sua literatura, através da mediunidade, vem trazer que esse pessoal trabalha. O Aníbal de Silas é um desses espíritos que tiveram o prazer de estar em contato com Jesus Cristo e trabalham para socorrer aqueles que ainda falham e aqueles que ainda precisam desse amor. Amor que a mãe Maria pode oferecer e dar. Olha que bonito isso. Essa é a Maria de Nazaré para nós espíritas. Mãe Santíssima. Por que ela tem o nome de Mãe Santíssima? Nós espíritas também entendemos assim? Entendemos assim. E vou falar por quê. Por que ela recebe esse nome? Essa parte é muito interessante aí para nós. Aí. Porque quando ela já
em idade avançada, o seu filho havia desencarnado. Maria vai com João para Éfeso e lá ela recebe esse nome. E por que ela recebeu esse nome? Em Éfeso, onde ela tinha sua choupana, sua casa, sua moradia, certa feita um leproso vai até ela, pedindo a cura. Imagina, né? Se Jesus curava, aquela que foi a sua mãe poderia curar também. Então ele vai até lá e, ao se aproximar dela, ela fazendo a oração, ele fica curado da lepra. E ele cita, e é ele que fala, tu és mãe, tu és santíssima. E a partir daquele momento, todos dirigiam-se assim a Maria de Nazaré, a Mãe Santíssima. É interessante nós falarmos isso por conta do quê? Mãe Santíssima, nós ouvimos muito os nossos outros irmãos falar, poucos nós falamos, mas é no Boa Nova, e nesse próprio livrinho aqui, nesse livreto, que vai nos trazer essa informação que passo para vocês agora. Realmente, ela é Mãe Santíssima. E essa figura, essa imagem dela, que eu falei, nossa, é assim que os espíritas reconhecem Maria de Nazaré. Vou falar onde se deu isso, mas eu vou falar de uma forma, para mim, muito interessante. Espírita ali com 17 para 18 anos, em 1995, ali com 23 para 24 anos, eu adentrei pela primeira vez uma casa espírita. E quando você adentra uma casa espírita, você vai fazer o quê? Os cursos da casa, se torna trabalhador da casa espírita. E tinha um evento que, pelo aniversário da casa, que eu e alguns companheiros organizamos para fazer. Eu fiquei imbuído de buscar as imagens dos mentores das tarefas da casa. Porque o espírita, assim, para cada atividade que nós temos, escolhemos um mentor. E havia vários, né, naquela casa, na época, mentores. E nós não tínhamos imagem de Maria de Nazaré, que era responsável, na época, pela evangelização infantil e a educação dos espíritos. Era assim que nós chamávamos a evangelização infantil. Então, eu fui até lá. Me deram um endereço na casa espírita para ir ali em São Paulo, ali no Conselheiro Crispiniano, ali no centro de São Paulo, num espaço que vendia essas imagens. E eu fui até lá, essas fotos. Cheguei até lá, um senhor me atendeu. O nome dele é Seu Vicente. Seu Vicente, eu falei qual era a proposta que nós tínhamos, nós queríamos mais fotos. Eu precisava uma foto do Dr. Bezerra de Menezes, de Eurípides do Assanufo, e se ele tinha de Maria de Nazaré. Ele falou, de Maria de Nazaré eu tenho muitas. E ele me deu essa imagem, a foto que eu comprei na época. Seu Vicente olhou para mim e disse assim, você não quer ver a original? Eu, original? É a original dessa pintura, dessa cópia que você está levando. O senhor tem a original? Foi eu que fiz o retrato falado dela. Prazer, meu nome é Vicente Avela. Nos idos de 80, ali para 83, 84, eu fui até Chico Xavier e ele foi falando e eu desenhava num papelzinho pequeno e mostrava para ele. Nas idas e vindas para Uberaba, eu sempre levava um desenho melhorzinho e ele nunca falava, até o dia que eu cheguei nessa imagem. E ele falou, é como se eu estivesse vendo Maria de Nazaré nos trabalhos na crosta terrestre. E eu fui até lá, na sala, no escritório dele, e tive a felicidade de ver a imagem original dessa cópia, dessa figura. Foi um momento muito mágico para mim. O doutrina espírita tem essas coisas, essas lembranças incríveis. Então, talvez seria, porque mais tarde eu seria um palestrante, estaria para divulgar a obra espírita, tocar o coração daquele que nos ouve, para mostrar que nós estamos muito mais próximos do que separados das outras religiões e outros irmãos. Afinal, toda a humanidade é irmã, todos nós estamos ligados. O amor é incondicional, o amor, a fraternidade. A gente tem o parentesco espiritual e o parentesco sanguíneo, mas o que nos mais une é realmente o parentesco espiritual. E todos nós que estamos na Terra somos irmãos de um só Pai. E aí nós temos na figura de Jesus Cristo esse que ama, que nos mostra como nós podemos alcançar os céus. Como ele disse para Aníbal,
de Silas, que sentou no colo dele. Não para ele, mas para aqueles que estavam ao redor. Deixai vir minhas criancinhas. Deixai vir as minhas criancinhas. Porque delas é o reino dos céus. O reino dos céus que na história de Mário e Tamásia, a mãe não quis não. E eu vou contar por que ela não quis. Afinal, vocês estão aqui para ver essa história. Esse é o tema da palestra. E eu preciso contar essa história. Como é que sucedeu? Como é que a mãe desistiu do céu? Ela chegou onde todo mundo quer chegar, mas ela desistiu. Então vamos descobrir aí por que a mãe desistiu do céu. O que o Mário Tamásia trouxe para nós outros. Lembrar um pouquinho do Mário. O Mário desencarnou em 1993. Ele tinha 77 anos. Ele nasceu em São Paulo em 2016 e desencarnou em Campinas. É um trabalho fecundo, vários outros livros para esse escritor. É um dos clássicos, né? Clássico é quando a gente fala da pessoa antiga, né? Fala velha, mas a pessoa antiga, clássico, né? É um desses que a gente precisa ler. Tem muita coisa para nós na literatura espírita. E é bacana, uma vez ou outra, pegar essa galera mais antiga aí, que tem sempre uma coisinha simples e bacana para falar para nós outros. Ele vai introduzir que na primeira história dessa mãe que desistiu do céu. Antes, porém, eu vou falar o que é céu e inferno para nós espíritas, né? Não é um espaço circunscrito, né? É muito mais uma consciência nossa, é uma atitude que nós vamos ter por aquilo que nós fizemos. Porque como está na nossa consciência, se nós fizermos uma boa plantação, teremos uma boa colheita. Não plantamos tão bem, não teremos uma boa colheita. E nós, nas sucessivas pluralidades da existência, nas sucessivas encarnações, estaremos aí sempre aprendendo e evoluindo. Mas nós, espíritos, falamos do umbral, nesse espaço que os espíritos na erraticidade ficam por um tempo e ali podem avaliar a situação. Mas se é um estado de espírito, mormente, você pode estar vendo o céu aqui e agora. Mas para muitos, por ser um planeta de expiação e provas, é um inferno. Mas é a nossa atitude, a nossa consciência, no bem que nós fazemos, que nós vamos saber se é um céu ou inferno. Se o copo está vazio ou meio cheio. Essa postura que nós vamos descobrir no Doutrina dos Espíritos. Mas vamos lá. O Tamásia vai nos dizer, então, que uma das maiores dificuldades para todos que estão encarnados é ser mãe. Porque a mãe sofre a dor do outro. Imagina para aqueles filhos que se equivocam na encarnação, erram na encarnação e são presos, por exemplo. Ele, que trabalhava ali com os juízes, advogados, em presídios, nas cadeias, viam aquelas mães irem até lá para buscar os seus filhos. E nesse interim, um dia perguntou para uma mulher, para uma mãe: nossa, a senhora vem sempre, eu vejo que só da sua família só a senhora vem. A senhora mora perto daqui, a senhora vem todo dia. Não, eu moro a 20 quilômetros daqui. Ué, e como é que você vem? Eu venho a pé, porque nós somos pobres, né? Então imagina, quase uma maratona por dia para ver o filho que havia se equivocado e errado. Mas essa mãe que ganhou o céu, certa feita, por ter feito tudo aquilo numa plantação boa, uma colheita boa, ela teve uma colheita boa, foi recebida no céu. E ali mostrando músicas, boa alimentação, momentos alegres, felizes, aquela mãe ficou toda feliz e ficava com aquele olhar de procurando alguém. Aí até que um certo mentor se aproximou dela e falou: o que te preocupa, irmã? O céu, o paraíso é todo seu. Estou procurando o meu filho, o Ditinho, que o Ditinho não estou vendo ele por aqui não. Ele morreu um pouquinho antes de mim, era um menino travesso, fazia umas coisas, mas morreu antes de mim, mas eu não estou vendo ele por aqui. Onde ele está? Aí o senhor olhou, o mentor falou: não, o Ditinho cometeu algumas falhas, ele está em outro local. Infelizmente, esse não é o local para ele. Por conta daquilo que ele fez, ele se encontra em lugares mais difíceis, digamos assim. A mãe olhou com aquela cara: o quê? Meu Ditinho não está aqui, não? Ah, moço, tá muito bonito tudo isso, tá tudo muito bom. Parece que é muito bom mesmo, mas eu, como mãe, não posso ficar aqui. Se o Ditinho já não era muito certo na Terra, agora que desencarnou,
se encontra nas zonas umbralinas, não posso ficar aqui. Se ele não está no céu, não sou eu que vou ficar. Eu vou buscar o meu filho, porque ele está precisando de mim. Essa historinha, ele termina de forma a nos fazer pensar que o amor de mãe é tão grande que ela desiste do céu para ficar com o filho. E vai passar essa energia e alegria para todos nós, porque esse é o amor de mãe. Ela desistiu do céu pelo amor. E nós estaremos onde o nosso coração estiver. Esse é o amor de mãe. Eu encerro a palestra e sugiro que leiam um livro dessa história que eu contei mais ou menos, para alegrar o nosso coração. Não há amor igual ao amor de mãe na terra. E você sabe disso. Se tem a sua mãe, ame-a sempre. E se não tem, continue orando por ela. E agora, amigos e amigas do Momento Espírita, nós vamos ao nosso Momento Mensagem de hoje, que nos traz uma mensagem de Emmanuel, psicografada por meio de Chico Xavier, Edificação do Reino. Agora um recado para o seu coração. Momento Mensagem para reflexão. Edificação do Reino. O reino de Deus está no meio de vós, disse Jesus, conforme grafou Lucas, no capítulo 17, versículo 21. Nem na alegria excessiva que ensurdece, nem na tristeza demasiada que deprime, nem na ternura incondicional que prejudica, nem na severidade indiscriminada que destrui, nem na cegueira afetiva que jamais corrige, nem no rigor que resseca, nem no absurdo afirmativo que é dogma, nem no absurdo negativo que é vaidade, nem nas obras sem fé que se reduzem a pedra e pó, nem na fé sem obras, que é a estagnação da alma, nem no movimento sem ideal de elevação, que é cansaço vazio, nem no ideal de elevação sem movimento, que é ociosidade brilhante, nem cabeça excessivamente voltada para o firmamento, com inteira despreocupação do valioso trabalho na terra, nem pés definitivamente chumbados ao chão do planeta, com integral esquecimento dos apelos do céu, nem exigência a todo instante, nem desculpa sem fim. O reino divino não será concretizado na terra através de atitudes extremistas. O próprio Mestre asseverou-nos que a sublime realização está no meio de nós. A edificação do reino divino é obra de aprimoramento, de ordem, esforço e aplicação aos desígnios do Mestre, com bases no trabalho metódico e na harmonia necessária. Não te prendas excessivamente às dificuldades do dia de ontem, nem te inquietes demasiado pelos prováveis obstáculos de amanhã. Vive e age no bem no dia de hoje, equilibra-te e vencerás. Espírito Emmanuel, do livro Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier. Muito bem, amigos e amigas do Momento Espírita, ouvimos o Momento Mensagem de hoje, onde o Espírito Emmanuel, orientador espiritual de Chico Xavier, nos fala sobre o reino de Deus. Lembramos-nos aqui de considerações que fez
Márcio Correia, aqui no Momento Espírita, nos esclarecendo também a respeito do reino de Deus. Ouçamos o Márcio. Jesus também nos informa, Lucas registra, o reino de Deus está entre vós. Ou seja, esta construção é uma construção que fazemos dentro de nós, mas estabelecendo relações com os outros, ou seja, está espalhado. Este reino de Deus está espalhado entre todos nós. Mas será que é preciso sacrifício para atingir este reino? Veja, Lucas registra aquilo que Jesus nos fala em determinado instante sobre a necessidade de nós termos a decisão. Jesus dizia a todos, fala o evangelista, se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então veja, é necessário sacrifício? Sem dúvida. O arrependimento exige sacrifício. A primeira coisa que o arrependimento, inclusive, exige é humildade, porque nós precisamos perceber que algo dentro de nós não está bom e precisa ser transformado. E a partir daí, nos lançamos decididamente na transformação de nós mesmos. Quais seriam os passaportes para entrarmos neste reino? Nós sabemos que quando vamos viajar para outro país, precisamos levar um passaporte atualizado, sem o que nós não vamos conseguir entrar neste país, né? Aqui em alguns países da América Latina, dentro do Mercosul, nós podemos levar simplesmente a nossa carteira de identidade. Mas, via de regra, o que nós precisamos efetivamente é de um passaporte. Quais são os passaportes que nós necessitamos para entrar no reino? E aí, mais uma vez, vamos voltar às palavras de Jesus. Vamos pegar, por exemplo, duas bem-aventuranças. A primeira delas, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, Jesus está nos dizendo que um passaporte importante é a humildade. Pobreza de espírito significa singeleza, simplicidade, humildade, né? Uma outra bem-aventurança importante, todas elas são importantes, mas aqui apenas para ativar a nossa lembrança, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Isso também está lá no iniciozinho do Sermão da Montanha. Aqueles que perseguem estão se comprometendo. Aqueles que estão sendo perseguidos por causa da justiça, esses são bem-aventurados, porque esses estão resgatando. Deles, nos diz Jesus, é o reino dos céus. Mas mais uma informação preciosa que também vamos encontrar em Mateus, agora no capítulo 18. E Jesus disse, em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Veja, Jesus está nos falando da necessidade de nós colocarmos na simplicidade da criança, né? A criança que deseja crescer, que deseja adquirir conhecimentos, que pergunta, que confia nos seus preceptores, nos pais, nos irmãos mais velhos, etc., e se entrega na avidez do conhecimento. Esta deve ser uma posição, este também é um passaporte importante. Um outro passaporte, Mateus também registra, então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então Jesus está nos lembrando da necessidade de nós buscarmos a justiça, de sermos justos com os nossos semelhantes, né? E o fundamento maior da justiça está em quê? Exatamente no amor. Não é por outra razão que Jesus nos disse que nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, mas também precisamos amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Vamos lembrar então um pedacinho onde a questão do reino e a posição de um reino do mundo com um reino de Deus ou um reino dos céus fica bem colocado na passagem em que Jesus
está conversando com Pilatos, né, com o poder romano. Pilatos, então, diz o evangelista João no capítulo 18, entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe disse: Tu és o rei dos judeus? Pilatos está fazendo uma pergunta relativa ao reino temporal, ao reino do mundo, né? Porque alguns diziam, ele é o rei. Então Pilatos se pergunta, será que ele está se querendo se colocar como rei dentre os judeus, um reinado material? Respondeu-lhe Jesus, o meu reino não é deste mundo. Só que Jesus avança na informação. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servidores teriam combatido para que eu não fosse entregue aos judeus. Agora, porém, meu reino não é daqui. Então veja, aquilo que nós lembramos há pouco é um reino em construção. Se nós ainda estamos com tantas dificuldades no mundo, 2000 anos depois da passagem do Cristo, imaginem ao tempo do Cristo como as coisas se encontravam, né? Allan Kardec faz um comentário desta passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo o seguinte, que Jesus nos leva a estender os olhos para o mundo espiritual, para o universo infinito. Aliás, ele havia dito, há muitas moradas na casa do Pai. Que interessa um reino temporal? Que interessa Israel? Que interessa o poderio romano diante de todo o poder do Criador, que fez todas as coisas, que fez todos os mundos? Alguns mundos, inclusive, deixam de existir e outros aparecem, os mundos evoluem e são moradas inúmeras para todos nós. Kardec nos diz mais, que a realeza terrestre acaba com a vida. A moral se prolonga e mantém o seu poder, governa sobretudo após a morte. Jesus é o rei do mundo. Jesus é o governador do nosso planeta. Ele construiu este mundo a pedido do Pai, com auxílio dos seus prepostos, há 4,5 bilhões de anos, se nós formos aceitar a medida e a maneira como a ciência da Terra entende as questões hoje, né? Então, desde esse tempo, ele construiu tudo, ele acompanha tudo, ele é o Senhor deste mundo e ele é quem nos ajuda na construção do nosso processo de evolução. E Allan Kardec nos lembra mais, né, nesse trecho do Evangelho, dizendo o seguinte, a importância dada aos bens terrenos está sempre em razão inversa da fé na vida futura. Então estejamos atentos, precisamos dos bens da terra, sem dúvida. Usamos esses bens, mas são meios, não são finalidades na nossa existência. Podemos possuir as coisas, sem dúvida, como diz um grande amigo meu, mas não podemos ser possuídos por elas, né? Então usamos as coisas, mas o nosso objetivo maior é a construção deste reino que se faz onde? Dentro dos nossos corações. Herculano Pires tem um livro chamado O Reino. Neste livro, ele apresenta uma tese, e uma tese colocada em 4 grandes temas. O primeiro tema é o seguinte, para obtermos um verdadeiro mundo de luz, primeiro é necessário acender luz nas almas. O segundo tema é a modificação do meio em que nos encontramos, porque a luz deve brilhar no meio social. O terceiro tema é o reino exige preparação dos candidatos ao reino. Exige, portanto, escola, exige estudo. E o quarto tema é preciso obediência às leis naturais da alma e do corpo. E nessa obediência que cada um faz, ele se torna um exemplo e arrasta os demais que o estão observando. Essa tese do reino é uma tese de reforma profunda do ser e não de reforma superficial. E para nós obtermos este reino, ele nos dá a dica, ele coloca 10 mandamentos. E com estes 10 mandamentos, então, é que nós vamos encerrar a nossa participação hoje. São mandamentos muito interessantes. O primeiro é, ao acordar, pense no reino antes de pensar nas coisas terrenas e faça suas orações.
Segundo, antes de iniciar o seu dia, lembre-se e grave na sua mente que tudo o que você fizer deve ser feito em favor do reino. Terceiro, afaste do seu coração qualquer ressentimento contra quem quer que seja. Quarto, faça ou renove o seu voto de humildade, prometendo não ceder ao orgulho, à vaidade, à cólera, à arrogância, à ambição, à prepotência e à violência. Quinto, prometa manter-se calmo e buscar a serenidade em toda e qualquer circunstância do seu dia. Sexto, tenha confiança na verdade. Sétimo, busque a pureza, evite excessos. Oitavo, não se esqueça de que o pior dos homens é seu semelhante, ele é seu irmão. Nono, não roube, não aprove o roubo, não elogie o roubo, não queira possuir mais do que o necessário. Afaste-se da corrupção do século. E décimo e último mandamento, com o qual nós então encerramos. Não se apresse, nem se iluda, pois o reino não vem por sinais exteriores. Então vejam, meus irmãos, esses 10 mandamentos colocados por Herculano Pires, que nas palavras de Chico Xavier, quando ambos ainda estavam encarnados, era aquele dentre os encarnados que mais conhecia o Espiritismo. Esses 10 mandamentos nos auxiliam bastante. Vamos então utilizá-los para que desta forma nós possamos nos aproximar deste reino, que é um reino em construção, é um reino em que o Senhor da vida espera que nós possamos entrar. Muito bem, e agora nós vamos ficar sabendo o que anda acontecendo no movimento espírita de São Carlos e região em nosso Momento Notícia. Palestras da USE São Carlos, estímulo à educação do ser espiritual. Hoje, domingo, às 17 horas, roda de conversa com Marlene Gonçalves, Aristóteles Árabe e Elis Maria Rajab, abordando o tema Reflexões, Desafios para o Espírita. Transmitidas pelo Facebook e pelo YouTube, Palestras USE São Carlos é um evento realizado a cada 2 semanas, sempre aos domingos às 17 horas. Participe você, amigo, você, amiga do Momento Espírita, assistindo e fazendo perguntas. Palestras USE São Carlos, estímulo à educação do ser espiritual, hoje às 17 horas. Clube do Livro Espírita da USE de São Carlos e região. Faça a sua assinatura e receba mensalmente um livro espírita em sua casa ou retire na USE por apenas R$18. Neste mês de maio, o livro que está sendo distribuído é Fonte Viva, a autoria do Espírito Emmanuel, por meio da psicografia de Chico Xavier. Inscreva-se, ligue para a USE 3307-5495 ou envie uma mensagem, pois esse número é também o WhatsApp. Ou ainda vá até a livraria na rua 9 de Julho, esquina com a rua Padre Teixeira, aqui em São Carlos, no centro da cidade. Horários de atendimento de segundas a sextas-feiras, das 12h30 às 17h30 e aos sábados, das 9 às 13 horas. E desde já, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Clube do Livro Espírita da USE de São Carlos e região. Muito bem, momento agora de agradecimentos. Nossa gratidão a todos vocês, amigos e amigas do Momento Espírita, que se manifestaram essa semana, fazendo comentários, curtindo e compartilhando o programa através do Facebook, do YouTube da USE e do nosso WhatsApp, 993161147. Muito obrigado, então, a você, Adeleuza da Vila Pelicano, a Alexandra Camargo, Ana e Samuel do Jardim Tangará, Andréa Relvaízo, Aristeu Becaro, Cândida Laranhuá,
Carlos Andreucci do Pequeninos de Jesus, Carol Duarte, Cidinha Mazo, Cristiane da Redenção, Elizabeth do Douradinho, Fer Rossi, Fernando Colombera do Parque Primavera, Haruko Nishioka da cidade de Campinas, Helena Andretta, Ilva Alves Siqueira, Imaculada de Almeida do Centro, Jéssica do Jardim Martinelli, José Carlos Espim da Vila Neri, Karina Bittencourt, Karina Juju Cruz, Laira Priscila, Laura Bianchini, lá da Vila Carmen, Ma Aguilar, Marcelo Moraes, Márcia do Araci, Márcia do Mirante da Bela Vista, Maria Conceição da Vila Monteiro, Maria Cândida da Vila Neri, Maria de Baté, Maria Elisa da Vila Prado, Maria Elizabeth Correia, Maria Helena Carminato do Mirante da Bela Vista, Maria Inês de Baté, Mércia do Cruzeiro do Sul, Miltinho Carvalho da Vila Monteiro, Neide Souza da Vila Jacobucci, Norberto do Azulville Ósio da Vila Neri, Regina do Castelo Branco, Robinho Alves, Ricardo Morales, Robson do Adeonur, Rosângela do Botafogo, Rosângela do Jardim Medeiros, Roseli Eliana Gibote do Araucária, Rose da Redenção, Sérgio e Márcia Bufa do Centro, Silvia do Centro, Suzelane Zantucci, Suzy da Vila Brasília, Valda Araciun, Valéria do Jardim Alvorada, Vando do Jardim Pacaembu, Walter de Jesus do Mirante da Bela Vista e Vina Baroni. Muito obrigado, amigos e amigas, pela participação e por gentileza continuem compartilhando como vem fazendo. Todos os domingos, após o programa, ao longo do domingo, nós estamos enviando o link para vocês compartilharem o programa com amigos e familiares. Como nós sempre o dizemos, desta forma vocês nos ajudam a levar a mensagem do Consolador prometido, a mensagem de Jesus, à luz da doutrina espírita, a mais irmãos e irmãs. E pelos compartilhamentos de coração, muito obrigado! Muito bem, nós vamos agora retornar a abrir novamente o microfone do Anderson, nosso convidado dessa manhã de domingo, que abordou nessa manhã a mãe que desistiu do céu, para que faça suas considerações finais. Anderson, fique à vontade, amigo. Olá, Beto. As minhas considerações finais, é uma alegria imensa de falar pela doutrina espírita. Eu tive uma experiência muito bacana. Por conta de vencer o Covid, uma amiga minha, de origem católica, fez uma promessa de ir até Aparecida, por conta da cura do amado dela, do marido dela, que também é meu amigo Alex. Então a Dayana me fez um convite. Como você é corredor, Anderson, você tem essa noção, e eu sei que você é espírita, mas você me acompanharia até a casa da Mãe Santíssima? E eu não pude falar que não. Perguntei quando iríamos. E nós fomos agora no dia 21 de abril, saímos na quinta-feira no feriado, e chegamos lá no dia 24, no domingo. Eu sabendo aonde eu estava chegando, porque ali também tem ligação direta com a mansão da Esperança e com a Legião dos Servos de Maria. É o amor que é fraterno, o amor que nos une, e é o amor que eu espero que todos que tenham assistido essa palestra no dia de hoje possam se sentir mais amados, mais irmãos. E o céu só será o céu de verdade quando todos estiverem nele. E o amor é que fará com que todos possam chegar. Obrigado e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado, Anderson. E assim, amigos e amigas do Momento Espírita, nós estamos encerrando mais um programa, presentes nessa manhã de domingo diante dos microfones da Rádio Clube 1 FM 91.1 Band News na macro região. Esse que fala, Beto Bittencourt, nosso companheiro de apresentação, Zezinho de Mel, nosso convidado Anderson Rodrigues de Melo, e tivemos também a participação do Márcio Correia através de vídeo. O Rossi, como sempre, comandou magistralmente a nossa sonoplastia. Nosso muito obrigado também a todos os voluntários da produção do Momento Espírita, sempre coordenados por Clemente Mancini, e nosso muito obrigado de coração, especialíssimo obrigado a todos vocês, amigos e amigas do Momento Espírita, por terem permanecido conosco até o derradeiro minuto de mais um programa. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo domingo, a partir das 8h30 da manhã. Até lá!